O elétron é espírito puro ou luz de Deus. Ele permanece para sempre incontaminado e perfeito. É eternamente autossustentado, indestrutível, autoluminoso e inteligente. Se não o fosse, não poderia obedecer e nem obedeceria à lei, atividade dirigente do amor. Ele é imortal, inteligente, luz, energia, sempre pura, a única real e legítima substância da qual tudo é feito no universo, a eternamente perfeita vida essência de Deus. O espaço interestelar é preenchido por essa pura essência luz. Não é escuro nem é caos, como tem sido a ignorante, limitada concepção do débil intelecto humano. Esse grande oceano de luz universal que existe por toda parte, por toda a infinidade, é constantemente trazido à forma e recebe esta ou aquela qualidade de acordo com o modo pelo qual os elétrons são mantidos, pelo amor em torno de um ponto central ou núcleo. O número de elétrons que se combinam uns aos outros num átomo específico resulta e é determinado pelo pensamento consciente. A intensidade com que eles giram em volta do núcleo central resulta e é determinada pelo sentimento. A intensidade do deslocamento e movimento giratório dentro do núcleo central é o alento de Deus e, portanto, a mais concentrada atividade do amor divino. Falando em termos científicos, seria denominado força centrípeta. São estes os fatores determinantes da qualidade de um átomo. Desse modo, vereis o átomo como uma entidade, uma coisa viva que respira, criada ou trazida à existência pelo alento, o amor de Deus, através da vontade da inteligência autoconsciente. Dessa maneira, o Verbo se fez carne. Pensamento e sentimento constituem o mecanismo que a inteligência autoconsciente emprega para realizar essa manifestação do seu ser. O pensamento destrutivo e o sentimento discordante alteram de tal modo a proporção e o grau de velocidade dos elétrons no interior do átomo, que a duração do alento de Deus dentro do polo é mudada. A duração do alento é decretada pela vontade da consciência que usa essa particular espécie de átomo. Quando essa vontade diretriz consciente é retirada, os elétrons perdem sua polaridade e se dispersam, procurando seu caminho de volta. Inteligentemente, notai para o grande Sol central, repolarizando-se. Ali recebem somente amor, pois o alento de Deus é interminável e a ordem, que é a primeira lei, é eternamente mantida. Alguns cientistas têm sustentado e ensinado que os planetas colidem no espaço. Tal coisa é impossível. Para isto acontecer, teria que ser arremessado no caos todo o plano da criação. Felizmente, as poderosas leis de Deus não estão subordinadas às opiniões de alguns dos filhos da Terra. Pensem o que pensarem os cientistas terrenos. A criação de Deus está sempre se movendo para diante e expressando perfeição cada vez maior. O pensamento construtivo e o sentimento harmonioso dentro da mente e do corpo são as atividades do amor e da ordem. Estes permitem que a perfeita proporção e velocidade dos elétrons dentro do átomo se mantenham permanentes. Desse modo, eles buscam o seu caminho inteligentemente até o grande Sol central para repolarizar-se sempre que houver dispersão e perda da polaridade
e enquanto for mantida a duração do alento de Deus dentro do seu núcleo, pela vontade da inteligência diretora autoconsciente, que utiliza o corpo no qual eles existem. Desse modo, a qualidade de perfeição e a manutenção da vida num corpo humano estão sempre sob o controle consciente da vontade do indivíduo que o ocupa. A vontade do indivíduo é suprema com relação ao seu templo e, mesmo em caso de acidente, ninguém deixa seu corpo templo enquanto não o quiser. Muitas vezes os padecimentos do corpo, o medo, a incerteza e muitas outras coisas influenciam a personalidade para mudar suas decisões acerca do que decidiu no passado. Mas tudo o que acontece ao corpo está e estará sempre sob o controle da livre vontade individual. Para compreender a explicação acima, concernente ao elétron e ao controle consciente que o indivíduo tem para governar a estrutura atômica do próprio corpo através do seu pensamento e sentimento, deve compreender o princípio uno que governa a forma por toda a imensidade. Quando o homem fizer esforço necessário para provar isto a si mesmo ou dentro do seu próprio corpo atômico de carne, então tratará de se dominar. Quando tiver feito isso, tudo no universo será voluntário cooperador seu para realizar o que desejar através do amor. Todo aquele que se faz voluntariamente obediente à lei do amor tem a perfeição em sua mente e em seu mundo permanentemente mantida. A ele e só a ele pertence toda a autoridade e mestria. Só ele tem o direito de ordenar, porque aprendeu primeiro a obedecer. Quando tiver conseguido a obediência da estrutura atômica dentro de sua própria mente e corpo, toda a estrutura atômica fora de sua mente e de seu corpo também lhe obedecerá. Assim, a humanidade, através do pensamento e do sentimento, tem o poder, cada indivíduo, dentro de si mesmo, de se elevar à maior altura ou submergir na maior profundeza. Cada um, por si só, determina seu próprio caminho de experiência. Pelo controle consciente de sua atenção quanto àquilo que permite à própria mente aceitar, pode andar e falar com Deus, face a face, ou desviando-se de Deus, tornar-se inferior aos animais, mergulhando sua consciência humana no mais profundo esquecimento. Neste último caso, a chama de Deus dentro dele se retira de sua habitação humana. Depois de íons de tempo, ela tenta de novo uma jornada humana no mundo da matéria física, até que a vitória final seja alcançada conscientemente e por sua livre vontade. Falei-lhes das possibilidades ilimitadas que, como Saint-Germain me mostrara, estão perante a humanidade sempre que haja aceitação voluntária da grande presença divina dentro de cada indivíduo, como força diretriz e realizadora. Perguntou-me o comprador da mina por que usava eu tantas vezes a palavra aceitação, e eu relembrei as palavras que Saint-Germain empregara para explicá-la a mim, dizendo: mesmo na atividade externa de vossa vida, se comprardes alguma coisa e não a usardes, ou se algo maravilhoso e perfeito vos oferecerem e não o aceitardes, ser-vos-á impossível tirar daí algum proveito. Assim acontece com a grande presença de Deus dentro de nós. A menos que reconheçamos
que a nossa vida é a vida de Deus e que todo o poder e energia de que dispomos para fazer o que quer que seja é poder de Deus e energia de Deus, como poderemos ter qualidades de Deus e realizações em nosso mundo?